Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Você sabe que logo depois do radar, depois que termina a boa música do radar, a gente entra no ar para apresentar o Consumidor em Pauta, que vai até 7 horas da noite. Por enquanto, depois vai aumentar um pouquinho. E a gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito do comércio, direito comercial e direito imobiliário. São esses os assuntos que nós estamos tratando aqui no programa. E você deve sempre fazer perguntas. E as perguntas são tantas, são em grande número, que a gente nem sempre pode atender a todas. Então, eu já vou lembrar a vocês que nessa semana que vem, como a gente tem muitas perguntas sobre direito previdenciário, porque a reforma da Previdência está por acontecer, está acontecendo, a gente vai fazer 2 programas sobre direito previdenciário, na quarta e na sexta-feira, tá bem? Então, podem mandar as perguntas de vocês, mas sempre usando o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Vocês podem usar também o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, telefone aqui da TVE. Ou então, se você preferir, pode mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773. Prefixo 51. Mande um e-mail para cá, pergunte, que nós vamos responder a todas as perguntas de vocês. Tá bem? Hoje nós temos direito comercial. Nós vamos tratar aqui de um assunto extremamente importante e para isso nós convidamos a doutora Evanir Aguiar dos Santos, que é mestre em economia e que vai nos explicar o que mais ele é também. Boa noite, doutora Evanir, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Tudo bem. O doutor Evanir está que nem eu, está com uma fitinha do Outubro Rosa. E isso é muito importante, né? Eu acho que todos os homens devem usar. Tem muita gente, tem muito homem que não usa, você diz assim, porque isso é coisa para mulher. Não é coisa para mulher. O homem tem que ser parceiro da mulher nesse momento, tá? E isso é extremamente importante, que as mulheres façam o teste de mama para saber se tem câncer, se não tem, a maioria tomara que não tenha, mas é muito importante usar a fitinha. Parabéns, doutora Evanir. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Eu prometi aqui que o senhor vai explicar exatamente aquilo que o senhor é. Além de mestre em economia, contador, que eu sei também que é, trabalha num grande escritório, é sócio de um grande escritório. O que mais que o senhor tem feito na vida a respeito desses assuntos todos aí? Bom, desse assunto específico que a gente vai tratar hoje, é um tema aí que já não é tão novo, mas que ainda gera muita dúvida e temos feito diversas palestras e capacitações aqui em Porto Alegre, pelo interior do estado, falando sobre esse tema polêmico. Antes de mais nada, uma satisfação para nós estarmos aqui contribuindo, trazendo este serviço aí para a comunidade, que é sempre importante trazer e tranquilizar muitas pessoas, que esse é o nosso papel, trazer a tranquilidade de saber o que deve ser feito para estar de acordo com a legislação. O tema que o doutor Evanir está se referindo é sobre o e-social. E é basicamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mas eu estava perguntando para o senhor, doutor Evanir, o senhor é contador, mestre em economia, quantos cursos o senhor tem aí nessa área toda aí? Eu sei que o senhor, além de dominá-la, tem vários cursos. Na verdade, a profissão que a gente desenvolve, ela a cada dia exige mais. Então, a gente tem algumas especializações em auditoria e perícia, nós somos também especialistas em CMS, temos um MBA em controladoria e um mestrado em economia, além da formação contábil. Então, é necessário. E agora está chegando uma época também em que, não bem agora, mas as pessoas já devem se preparar, porque logo vem o novo imposto de renda aí, né? Certamente, o imposto de renda é outro tema que nós também atendemos bastante demanda, esclarecemos muito para a comunidade. Também somos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, onde a gente presta, então, bastante serviço para a comunidade, esclarecendo e evitando erros e problemas.
Acho que eu nem vou mandar meu imposto de renda lá para o doutor Evanir, porque é muita coisa, muito papel. Não, mas essa é a nossa especialidade, é simplificar a brincadeira. Brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui. Doutor Evanir, nós temos uma série de perguntas aqui sobre esse assunto extremamente importante que é o e-social. E eu gostaria, se possível, que o senhor explicasse exatamente o que é o e-social no momento, a partir de que... Porque eu estava conversando com o doutor Evanir antes do programa e todos nós já estamos no e-social praticamente, né? Exatamente. Bom, tem muita dúvida sobre o e-social, mas um esclarecimento objetivo. O e-social é uma nova forma que o governo e os entes do governo, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, que gerencia o Fundo de Garantia, Previdência Social, criou para centralizar a captação dos dados das relações trabalhistas, tributárias e previdenciárias de todos os trabalhadores, que vão envolver todas as empresas. Então, o e-social, ele não trouxe uma mudança nas relações trabalhistas, ele não trouxe uma nova legislação previdenciária, tributária ou trabalhista, não. É uma forma de obter essas informações e saber se as relações trabalhistas estão sendo atendidas adequadamente. Então, é uma forma do governo de centralizar a captação dessas informações num único sistema. Então, é um projeto grandioso que vem sendo desenvolvido desde 2013, para ter uma ideia, nós estamos em 2019 e ainda não está totalmente implementado. Ele tem uma complexidade muito grande, porque ele juntou diversos órgãos e agora estão falando em dar uma simplificada nas suas exigências. Mas, basicamente, o e-social é isso. É uma nova forma de centralizar a remessa de informações para o governo. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram já dos nossos telespectadores, é gente que está nos assistindo, como, por exemplo, a dona Rosângela Carvalho, que mora em Canoas. Quero mandar um abraço para ela também, está nos assistindo agora. E ela diz o seguinte: ouço muito falar em e-social e gostaria de saber o que é e qual o objetivo de sua criação. Mais ou menos aquilo que eu perguntei ao doutor Evanir. Então, doutor Evanir, mais uma oportunidade para explicar. Exatamente. Então, o que é o e-social? É isso, é um sistema que ele é baseado na Receita Federal do Brasil, que é quem tem, então, essas informações centralizadas lá, onde foi apresentado um layout, ou seja, aquilo que deve ser informado pelas empresas, pelos empregadores, perfeito, com os dados da empresa, das relações de trabalho, ou seja, o contrato com seus empregados, e mensalmente ou até diariamente remeter as informações daquilo que está acontecendo na vida laboral, então, daquele empregado. E o principal objetivo, e aí sim é importantíssimo para a dona Rosângela saber que o governo traz como principal objetivo fortalecer e garantir os direitos do trabalhador. Que sabemos é a parte mais frágil da relação trabalhista. Uhum. E o nosso Ministério do Trabalho, os órgãos de fiscalização, tem uma carência. Nós temos milhões de empresas e algumas centenas de fiscais que, até o momento, fazem as suas fiscalizações ou de maneira aleatória, ou por uma denúncia, ou através de cruzamento de dados. O e-social, ele permitirá, então, essa fiscalização por parte dos órgãos governamentais, e dessa forma a gente vê que é uma das maneiras de garantir os direitos do trabalhador. Dessa forma, esse é o objetivo do e-social. É por isso que as pessoas também, um pouco ainda, até que se acostumem definitivamente com o e-social, elas confundem um pouco o e-social com o direito que a gente está tratando aqui, com o direito trabalhista também, né? Há uma certa confusãozinha, né? Exatamente. O e-social, ele tem um objetivo muito mais prático, de coleta de dados. É um objetivo onde tem um layout padrão, ou seja, itens que devem ser informados e é prestada essa informação, então. Ele não tem a ver com a relação trabalhista. É claro que, através do e-social, é possível uma fiscalização se o que a legislação define para aquele determinada classe de trabalhadores está sendo atendida ou não. Mas ela não trata da legislação trabalhista, e sim da informação do que está sendo feito pelo empregador. Perfeito.
senhor Darcy Bonzanini, ele mora na cidade de Triunfo. E a pergunta dele é a seguinte: minha pergunta é como funciona o E-Social e se ele atinge diretamente a vida das pessoas. Atinge, doutor? Atinge. Todos nós estamos sendo atingidos pelo E-Social. A partir do momento em que ficou determinado que as empresas ou os empregadores, eu falo empregadores, Sim. porque há pessoas físicas, como por exemplo um médico que tem uma secretária, ele também está obrigado ao E-Social. Então, todos os empregadores. Então, todos os empregadores, eles devem informar o cadastro então, dos seus trabalhadores. Eu trago como exemplo a recém-lançada a carteira digital, a carteira de trabalho digital, onde já está trazendo informações que foram prestadas pelos empregadores através do E-Social. Então, quem quiser baixar lá no seu aplicativo, no seu smartphone, a carteira de trabalho digital, já é possível, procura lá no seu fornecedor, lá do seu aplicativo, não é? E vai fazer o seu cadastro e já terá lá todas as informações anteriores através do CNIS e atualmente através do E-Social. Então, todos os empregados hoje já estão atingidos pelo E-Social. Mas não somente isso. Informações como carga horária, dependentes, a sua função, se por exemplo, se o cadastro da ocupação, o cadastro brasileiro de ocupação, que foi informado pelo seu patrão, está correto, já vai dar para ver na carteira de trabalho. A carteira já vai mostrar isso. Já vai ter essa informação. Então, essa pessoa já poderá solicitar a correção lá pelo seu empregador. Então, todos os trabalhadores e todos aquelas pessoas que têm até um empregado, ou seja, todo mundo, ou que recebe alguma prestação de serviço de uma pessoa física, tem sim que prestar essa informação através do E-Social. Então, atinge todo mundo. E como ele funciona? Através de um sistema que fica baseado na Receita Federal do Brasil, que faz então a coleta de todas essas informações prestadas pelos empregadores. Só vê como é importante isso, essas coisas que acontecem aqui. O programa vai se expandindo, as pessoas vão assistindo e vão ficando curiosas e vão perguntando. Já temos uma pergunta aqui por telefone do Marcelo, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte: se a carteira de trabalho digital faz parte desse sistema do E-Social? A carteira de trabalho digital, ela já está obtendo dados do E-Social. Então, eu diria que sim. Se não tivéssemos o E-Social e as etapas anteriores que já ocorreram de informação para o governo dos dados dos trabalhadores, dificilmente nós já teríamos essa carteira digital completa, com todos os dados do trabalhador. Então, sim, já estamos vivendo isso. Que coisa impressionante isso, né? Como as coisas são dinâmicas, elas ocorrem a gente nem sabe, daqui a pouco já está todo mundo com a sua carteira digital, vai evitar aquela... Não precisa mais de foto 3x4, né? Já não precisa, digital, no aplicativo nós mesmos escolhemos a nossa foto. Que coisa maravilhosa isso. Doutora Evanir, o Paulo, que mora aqui na cidade de Viamão, ele quer saber o seguinte: que benefícios esse programa E-Social pode fazer aos trabalhadores? Bom, o principal benefício, como a gente sabe, é uma maior possibilidade de fiscalização do governo. Sabemos da carência de pessoas, porque até então a fiscalização ela acontecia muito mais presencial do que automatizada. Então, hoje, com o E-Social, sabe-se que o cruzamento de informações e o envio de dados para o E-Social permitirá que o Ministério do Trabalho, então, através dos seus fiscais, que, diga-se de passagem, continuam trabalhando, claro, só que agora com muito mais dados, muito mais informações e com a possibilidade de criar malhas, fazer, então, seu cruzamento de dados. Então, um maior controle dos direitos do trabalhador, uma maior fiscalização. Este, eu vejo que é o principal benefício. Mas não é só para o trabalhador que eu vejo que terá benefício, também para o empregador. Porque Como que vai acontecer isso? Que benefício o empregador terá com isso? Certo. Dentro dos objetivos do E-Social também se deseja uma simplificação
das obrigações trabalhistas. Hoje, sabe-se que o empregador ele tem que enviar diversas informações e muitas delas são redundantes. A mesma informação, por exemplo, que está na RAIS, que é para o Ministério do Trabalho, que serve para pagamento do PIS e para as estatísticas do governo, essas mesmas informações estão na Guia de Informativa do Fundo de Garantia e da Previdência, a GFIP, que também estão na DIRF, que vai para a Receita Federal informar a renda do trabalhador, que serve para o imposto de renda. Sem falar inúmeras outras informações que são redundantes. Então, aí a gente vê uma série de benefícios simplificando essas obrigações das empresas em prestar informação ao fisco, além de ser automatizado. Vou trazer aqui um exemplo. Nós temos casos em que nós, que utilizamos um sistema informatizado de processamento de dados da Folha, muitas vezes nem nos damos conta que já estamos prestando informações para o fisco, porque o nosso sistema ele já está integrado. A partir do momento que nós fazemos uma admissão, por exemplo, de um empregado, todos aqueles dados automaticamente já são transmitidos para o e-social e nós nem ficamos sabendo, porque o e-social não é visível, nós não conseguimos, por exemplo, a declaração de imposto de renda tem um sistema. O e-social não dá para ver o e-social. Não dá para ver. São arquivos que são transmitidos pelo nosso sistema diretamente para o sistema do e-social. E nós temos só um número num protocolo de transmissão. Que coisa impressionante, né? Se eu contar isso aí, que para os meus netos, eles vão dizer, não, e-social é uma barbada. Para mim está sendo complicado de entender, né? Eu acho que para muita gente. O senhor Antônio Vilar, que é aqui de Porto Alegre, doutor, e ele quer saber o seguinte: só as grandes empresas estão sujeitas ao e-social ou as pequenas também estão? Bom, todos os empregadores, a partir de um empregado, estão sujeitos ao e-social, ou seja, todo mundo. Grande ou pequeno? Grande ou pequeno. O que o governo fez foi um escalonamento na obrigatoriedade de envio das informações. Começou com as grandes empresas, que desde o ano de 2018 já estão enviando todos os eventos de folha, de admissão, desde o ano de 2018. Depois as empresas em geral. Este ano estava previsto começar, inclusive agora, neste mês de outubro, as micro, pequenas empresas e outras empresas do terceiro setor. Mas, pela lei recentemente aí de facilitação da economia, né, de liberdade econômica do governo, houve uma postergação e está prevista uma simplificação nas obrigações que o e-social, então, tem que prestar. Então, o que está acontecendo é uma simplificação que a gente vive nesse momento em relação ao que o empregador tem que prestar para o governo. Porém, atinge todo mundo. Todo mundo está obrigado ao e-social. No início se esperava, não, as microempresas, pequenas empresas estarão dispensadas porque isso é complexo. Não, mas o governo segue firme, a Receita Federal segue firme no projeto. Quando eu digo que as pessoas têm curiosidade a respeito das coisas que estão acontecendo, eu não estou muito errado, não. Veja a pergunta que chegou por telefone agora, doutor Ivanir. O Daniel Maciel mora na cidade, mora aqui em Belém Novo, Belém Velho, aliás. E ele quer saber o seguinte: a carteira digital, se o celular for roubado, o que acontece? Isso é interessante. É interessante, né? Interessante. Na verdade, nós temos o aplicativo no nosso celular, mas a carteira digital ela só é aberta, a gente só consegue visualizar os dados que tem ali quando nós entrarmos, então, com o nosso CPF e uma senha. É necessário fazer um cadastro e ter uma senha. Eu tenho a minha carteira digital aqui. Sim. Se eu abrir agora o meu smartphone, essa carteira ela não vai aparecer automaticamente. Ela não está aqui. Ela pede que eu antes faça um cadastro de uma senha e aí sim eu vou acessar a minha carteira. Então, essas informações elas não estão abertas. Claro, se eu tiver com a carteira digital aberta no meu smartphone e alguém pegar, vai ver naquele momento. Mas se o smartphone estiver bloqueado ou o sistema da carteira digital fechado, ninguém vai conseguir ver, a não ser que tenha acesso à senha. Aí já complica mais, né? Porque a pessoa pode roubar o celular da outra, mas quer acessar a carteira, não vai conseguir acessar porque não tem a senha. Tem que ter uma senha. Nem o CPF. Exatamente. A dona Liliana, ela mora na cidade de Alvorada, doutor
Ivanir, e ela diz o seguinte: tem uma empresa e-mail e meu esposo trabalha numa empresa, numa outra empresa. Tenho como tirar uma nota para a empresa que ele trabalha no meu nome ou tem que ser no nome dele? Muito bem. É uma pergunta interessante, dona Liliana. Eu acredito que é MEI, né? Não é MEI, né? MEI. É microempreendedor individual. Na verdade, não posso emprestar nota para ninguém, assim como qualquer empresa, não é? Ela deve emitir a nota, no caso aqui acredito que seja uma prestadora de serviço, então ele deve ter um MEI, né? O microempreendedor individual deve formalizar o seu MEI e aí sim ele vai emitir essa nota no seu nome contra esse contratante, esse tomador do serviço dele, né? Porque não é empregador. Se for empregador, tem aí uma relação trabalhista, mas deve ser um autônomo que presta um serviço, ele deverá ter o próprio MEI. A não ser que ele seja um empregado da dona Liliana, porque o MEI pode ter até um empregado. Aí, então, a dona Liliana poderá emitir a nota do seu CNPJ, né, para essa empresa, mas deve ter o registro, né, deste trabalhador, que poderá ser o esposo dela aqui, né, com todos os cuidados que tem que ser tomado. Me diga uma coisa, é uma curiosidade minha aqui, pelo que eu fui dar uma olhada no E-Social hoje, também nas matérias sobre o E-Social. Os departamentos das empresas, o departamento pessoal das empresas, eles deverão se adaptar a esse sistema novo, inclusive com carteira digital, que não precisa mais foto. Haverá necessidade de que seja feito isso nas empresas? Essa é uma pergunta bem interessante. Sobre esse tema, a gente já fez mais de 15 palestras e capacitações, e exatamente esse é o cerne da questão. Eu entendo que o E-Social é uma revolução, eu chamo de revolução, na gestão das relações de recurso humano das empresas, certo? Eu entendo que ter um departamento pessoal capacitado, treinado, um sistema informatizado, que todos os entes envolvidos na relação trabalhista, e passa desde o próprio empregador, o departamento financeiro, área de recursos humanos, que faz a parte de recrutamento e seleção, para ter todos os dados completos, porque isso é necessário para a contratação. Sim. Certo? Ter um sistema informatizado que preferencialmente faça uma auditoria prévia daquilo que será enviado para o E-Social, né? Então eu vejo que sim, há uma necessidade total de capacitação, e isso está acontecendo. Nós capacitamos mais de 1.000 pessoas, com certeza, falando tanto para empregadores quanto para pessoas que fazem o processamento da folha de pagamento para atendimento do E-Social. É indispensável. Mas uma vez feito, isso torna-se rotineiro. Hoje ainda é novidade para muitas pessoas, para algumas empresas, mas daqui a um tempo a gente entende que o E-Social vai se tornar uma realidade que não tem volta. Então, todos têm que estar, sim, capacitados e adequados a esse processo do E-Social. O senhor já está adiantando mais um pouco da resposta que nos faz uma telespectadora aqui por telefone. É a dona Isadora, aqui do bairro Menino Deus. Ela quer saber o seguinte, ela pergunta assim: é obrigada a ter esse E-Social? Sim, é obrigado. Se é empregador, é obrigado. E o próprio empregado também vai ter a sua participação. Porque ele, por exemplo, se tiver um atestado médico, ele terá que imediatamente informar o empregador que com o E-Social, a legislação já vigente, tornou muito mais necessária essa informação imediata. Casou, mudou o nome, por exemplo, isso tudo vai para o cadastro do governo. Então, vai atingir a todo mundo. É obrigatório o E-Social, além das multas previstas já nas legislações trabalhistas, previdenciária e tributária. O próprio E-Social em si traz multas previstas por não informar os dados do trabalhador, do estagiário também, por exemplo. Então, todo mundo vai ser atingido. Isso é uma questão que eu gostaria de esclarecer aqui, doutor Ivanir. Não vai ter nenhum tipo de custo, não vai onerar em nada o trabalhador em si. Por exemplo, ele vai entrar no E-Social, vai fazer a carteira digital dele, mas custo ele não vai ter. Não, a carteira digital absolutamente, ela é um aplicativo disponibilizado, ele ainda, inclusive,
é uma possibilidade de se acompanhar através do aplicativo. A carteira de trabalho ela continua valendo, todos os seus contratos, tudo da forma que tem. E é um aplicativo disponibilizado, assim como teve outros pelo governo, como a carteira de habilitação também, que foi disponibilizado. Então, é mais um serviço do governo para o empregado. O senhor Felipe Anger, ele é microempresário aqui de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte: quem tem que se adequar ao E-Social enfrenta muitas dificuldades? Digamos que hoje essas dificuldades estão sendo minimizadas, mas a principal dificuldade foi na atualização cadastral dos seus empregados, na revisão das suas relações trabalhistas e em ter um sistema informatizado para atender a necessidade do E-Social. Essa foi a maior dificuldade: adaptar, obter os dados, atualizar cadastros e o empregador, então, ficar mais atento a todas essas mudanças, né? Eu vou lhe fazer uma última pergunta aqui, que chegou para o telefone, doutor. Veja como é interessante, né? Os telespectadores vão se acostumando, vão pegando e vão entendendo o que é. O Mariano do bairro Cristal, ele pergunta: se eu entrar agora na internet, já tenho esse E-Social? Se ele entrar... Bom, resta saber se ele é empregado ou empregador. Tá. Se ele for empregado, ele vai ver o reflexo do E-Social lá na carteira digital dele, que sim, está disponível. Eu não sou hoje empregado e o meu cadastro de 20 anos atrás veio no meu aplicativo. Então, sim, ele hoje já tem a condição de ver lá na sua carteira digital a informação do E-Social. Se for empregador, este já está há bastante tempo atendendo aí a necessidade. E que coisa interessante, né? O programa que vocês não esperavam, eu também não esperava, se tornou aí esse modo de explicar para vocês o que é o E-Social. E a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos programas, tá bem? Quero agradecer muito a presença do Dr. João Custódio, que aqui está conosco também, veio hoje prestigiar o programa. Ele que estará aqui nessa quarta-feira que vem, na próxima, tá bom? Doutora Evanira Guerra dos Santos, muito obrigado pela sua participação aqui. O tempo passa rápido, muito rápido. São muitas perguntas, mas eu lhe agradeço muito pelos esclarecimentos. À disposição, voltaremos a esclarecer Com certeza absoluta. Outros temas, outras dúvidas, à disposição. Lembrando a todos vocês que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui, 6h30 da tarde, como sempre, né? Vou tratar de direito de família e comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.